Aleluias. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvamos ao Senhor nessa noite já de diversas formas. Diga glória a Deus. Foi com orquestra, foi com louvor, foi com coral, foi com solo. Mas agora nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Fala para o irmão do lado, você precisa da palavra de Deus. Precisamos. Irmãos, e o Senhor nos leva hoje a um texto um pouquinho difícil, mas você vai prestar atenção. Fala esse irmão do lado, você vai prestar atenção, e o Senhor vai te ensinar, vai nos ensinar. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Segundo livro, profeta Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. Senhor amado, fala conosco hoje. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença. Ah, Senhor amado. Senhor amado, queremos o leite racional não falsificado. Queremos a palavra genuína do Senhor. Livra-nos, meu Deus, de interpretação precipitada. Livra-nos da carne. Livra-nos da influência das nossas paixões. Queremos a direção do Espírito Santo. Flui, meu Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 7. Acompanhe a leitura. Tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: porque entraste à concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos, a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: contigo faze a tua aliança, e eis que minha mão será contigo para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Até aqui, até o versículo 13. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, precisamos primeiro relembrar o contexto histórico da passagem para saber o que está sendo dito. 1 Samuel capítulo 16, Deus ungiu Davi. Aliás, esse texto foi lido na vigília pelo missionário. Deus ungiu Davi através do profeta Samuel para que ele fosse o rei de Israel em lugar de Saul. Foi em 1 Samuel capítulo 9 que o povo pediu um rei. 1 Samuel 10 que Deus concedeu o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Começou bem, começou na unção de Deus, mas ele se desviou do Senhor. Começou o desvio em 1 Samuel 13, quando ele se adiantou a oferecer um sacrifício, o que não era de sua alçada fazer. Ele era rei, não era sacerdote. Ofereceu um sacrifício por causa do atraso do profeta Samuel, sendo que em momento nenhum Deus culpou o profeta por este atraso, culpou sim o rei pela sua precipitação. Então fale para um lado: espere o Senhor agir. Não se precipite quando Deus parece demorar. Espere em Deus. Saul ficou ansioso, ficou preocupado, ficou nervoso, porque ele via que o povo estava inquieto e o profeta não chegava para fazer o sacrifício. E a guerra só poderia começar após aquele sacrifício. Ali foi o primeiro erro sério do rei Saul.
O segundo foi em 1 Samuel 15, quando Deus mandou pelo profeta que o rei Saul destruísse os amalequitas, povo vizinho de Israel, que lá em Êxodo 17, quando da saída do povo de Israel do Egito, este povo tinha sido cruel com o povo de Deus, e Deus disse que um dia levantaria alguém para destruir aquele povo, e levantou muitos anos depois o rei Saul. Diga glória a Jesus. Irmão, significa uma coisa: em primeiro lugar, faça sempre o bem para as coisas de Deus, faça sempre o bem para o povo de Deus, porque quem toca no povo de Deus, toca em Deus. Em segundo lugar, o que Deus disse que vai fazer pode demorar 300, 400 anos, mas Deus faz. Fala para o mundo lá, a palavra de Deus é fiel. Daí Saul foi rebelde. Aliás, em 1 Samuel 15, que tem o versículo, rebelião é como o pecado de feitiçaria, versículo 23. Ali realmente o Senhor deu a palavra final. No capítulo seguinte, capítulo 16, Deus ungiu Davi. Só que, irmãos, não foi imediato. Davi ainda era criança, era o menor na casa de seu pai. Demorou muitos anos para a promessa de Deus se cumprir. E depois que veio a palavra da profecia, depois que veio a unção, daí que veio 1 milhão de problemas em cima de Davi. Meu amado irmão, a promessa de Deus se cumpre. Fala isso para um lado. A promessa de Deus se cumpre. Geralmente, após uma promessa, o maligno se levanta, as circunstâncias humanas, terrenas e carnais se levantam contra o cumprimento da palavra de Deus, mas o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38, Abacuque 2, 3, se tardar, espera. Diga glória a Jesus. O que há de vir virá e não tardará. Continua lá em Hebreus 10. Diga glória a Jesus, espere. Então Davi foi muito provado pelo cumprimento daquela palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, Saul, que era o rei no poder, se levantou contra Davi, porque ele ficou sabendo da palavra da profecia, se levantou, perseguiu quase até a morte. A vida de Davi foi angustiosa nestes períodos, irmãos, até que chegou lá em 1 Samuel capítulo 30, 31, que daí o rei Saul morreu. Como Deus tinha dito, ele morreu numa batalha. Na verdade, ele se matou. Aliás, se ele não se matasse, o inimigo acabaria matando-o de qualquer forma, porque o Senhor já tinha dito assim. Diga glória a Jesus. Saul é um horroroso exemplo bíblico de alguém que poderia ter sido uma bênção e não foi, por sua rebeldia contra a palavra de Deus. Fale para o irmão do lado, leia a palavra de Deus. Meu amado, guarde a palavra de Deus, não se desvie do Senhor, não se rebele. Fala para o irmão do lado assim, não se rebele. Não se rebele. Coisa ruim acontece com todo mundo, mas o crente permanece fiel ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, começa o livro de 2 Samuel, capítulo 1, chega a mensagem a Davi da morte de Saul. Saul não se regozijou pela morte daquele que na verdade era seu inimigo carnal, não se regozijou, pelo contrário, Davi lamentou. Diga glória a Jesus. O livro de Provérbios diz, quando cair o teu inimigo, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja isso, e retire de sobre ele a sua ira. Irmãos, o servo de Deus tem que ter um coração puro. Fala para um lado, coração puro. Davi lamentou, irmãos, só que essa transição do reino de Israel, de Saul para Davi, não foi uma transição fácil e não foi imediata. Irmãos, até nisto, Davi foi provado pelo Senhor, porque presumir-se-ia o seguinte, morreu Saul, o rei seguinte é Davi, ponto pacífico. Não, na verdade demoraram aproximadamente 7 anos, para que depois de Saul morto, o reino efetivar-se sobre as mãos de Davi. Diga glória a Jesus. Aconteceu assim, irmãos, enquanto Saul era vivo, era um rei muito forte, tinha uma mão de ferro para governar Israel. O comandante máximo do exército era este homem chamado Abner.
Irmãos, todos os nomes da Bíblia são nomes do Velho Testamento, são nomes hebraicos que foram transliterados para o português. Transliterado quer dizer o seguinte: pega o som em hebraico e passa mais ou menos para a língua portuguesa, aportuguesando bastante. Fala assim, misericórdia. E assim é o caso. Eu já vi pessoas com o nome de Abner. Fica assim mais bonito falar Abner. Mas se você for lá o português mesmo, é Abner. Mas misericórdia. Só Jesus na causa. Diga glória a Deus. Era o general do exército de Israel sob o reinado do rei Saul. Só que ele era um homem muito forte, muito valente, muito íntegro. Era um homem de uma fidelidade espantosa. Então este general colocou Isbosete, um dos filhos de Saul que tinha sobrevivido à guerra, colocou esse Isbosete como rei em Israel, e esse reinado durou 2 anos. Então esse homem, ele tinha muita força, ele conseguiu pôr aquele homem como rei. Só que diz o primeiro versículo do capítulo que lemos, 2 Samuel capítulo 3, que houve uma guerra árdua, intensa entre a casa de Davi e a casa de Saul. Porque o rei Davi, diz lá 1 Samuel 2, a partir do 9, 10, rei Davi foi coroado rei apenas no território de Judá, que era a parte sul de Israel, só uma tribo, no caso era Judá e Benjamim conjugados. Só na parte sul, Davi foi consagrado rei numa cidade que se chama Hebron, e o resto estava sobre o governo deste tal Isbosete, filho do rei Saul, por força deste general chamado Abner. Diga glória a Jesus. O nome dele em hebraico, traduzido para o português, significaria: meu pai é uma lâmpada. Na verdade, este Abner era primo de 1º grau do rei Saul. O pai dele era irmão do pai de Saul. Diga glória a Jesus. Um homem de muita força, de muita fidelidade. Como ele sempre serviu ao rei Saul. E o rei Saul era um rei constituído por Deus e pelo povo em Israel. Morreu o rei Saul. Abner fez uma conclusão de que deveria haver uma dinastia e de que o herdeiro do trono deveria ser o filho deste rei Saul. Colocou o sobrevivente, que era o tal Isbosete. Isso ele achou pela conclusão natural, terrena, carnal das coisas. Ele achou isso, fez isso com força. Ele era o general do exército, colocou aquele tal homem como rei em Israel. Só que houve uma guerra e ele estava perdendo. É o caso de um general muito bom perdendo uma guerra. Mas ele estava perdendo a guerra por um simples motivo: Deus não estava nisso. Diga glória a Jesus. Deus não estava no ponto de vista dele, como ele via as coisas. Irmãos, aconteceu o seguinte: Abner fazia isso por sua fidelidade. Ele era um homem fiel. É o tipo de homem que é fiel mesmo quando as circunstâncias mudam, e mudam bastante. A sua virtude maior era a fidelidade, e virtude também que acabou se tornando um defeito, por não se encaixar na mudança dos acontecimentos. Diga glória a Jesus. Então, Abner, irmãos, aconteceu o seguinte. Irmãos, eu estou falando um monte de fatos históricos que, se você tivesse por costume ler a Bíblia, você já os conheceria. Se não conhece, corra para me alcançar. Diga glória a Jesus. Fala assim: corra. Diga glória a Deus. E se você está perdido, depois pega a cópia da gravação, da pregação, é de graça, e vai ouvir em casa. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aconteceu assim. Então, este Abner colocou o filho de Saul, que chamava Isbosete, como rei em Israel, já fazia 2 anos, e estava lá. Saul, o rei, tinha muitas esposas e concubinas, como era o costume da época. Uma delas se chamava Rispa. A mulher estava viúva, e dizem os historiadores, o texto não esclarece isso, mas os historiadores que eu li disseram que, na verdade, este Abner se casou com uma das concubinas do rei Saul, que era essa mulher chamada Rispa. Isso também não soava muito bem aos olhos da época, irmãos, porque naquela época o povo era horrorosamente preconceituoso contra as mulheres, e achavam assim: as concubinas de um rei, quando o rei morria, iam ficar viúvas até a morte. Fazem misericórdia.
E Abner se casou, isso ficou feio aos olhos do tal Isbosete, filho de Saul, e ele brigou com Abner por causa disso. E o texto não fala, dá uma nuance, como se essa tal Rispa com quem Abner se ajuntou era uma mulher de intrigas. E Abner se sentiu assim ofendidíssimo, porque ele sendo tão fiel àquele tal Isbosete, o rei, que ele mesmo tinha posto, por causa de uma questão nem de segunda importância, de 12ª importância, por causa de uma intriga de uma mulher, este rei já se voltou contra ele e já começou a persegui-lo. E daí Abner se indignou, e daí Abner lembrou-se, diga glória a Jesus, esse Abner lembrou-se da palavra de profecia que ele já tinha ouvido, de que Deus haveria de transferir o reino da casa de Saul para Davi. Ele lembrou-se disso, e esse fato que para ele era tido como se fosse uma traição ou uma decepção grande, este fato serviu para abrir os seus olhos, para ele cair em si, para ele se voltar à palavra de profecia que ele já tinha ouvido, e para se voltar em favor de Davi. Ele realmente se voltou. Depois o resto do capítulo diz que ele ajuntou os anciãos de Israel para convencê-los a irem ao rei Davi. Ele fez aliança com Davi para consolidar todo o reino nas mãos de Davi. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é esse tal personagem bíblico chamado Abner, e Deus quer falar contigo. Fala para um lado, Deus quer falar contigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, acompanhe-me na meditação da palavra de Deus. O filho de Saul, colocado como rei de Israel por este tal Abner, se chamava Isbosete. Reinou 2 anos. Diga glória a Jesus. Que ele reinou 2 anos, isso está escrito. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Começou a reinar sobre Israel, reinou 2 anos. Só que, irmãos, em nenhum texto da Bíblia, este homem é chamado de rei de Israel. Em nenhum. Os irmãos podem ler as genealogias de 1 Crônicas, podem ler as genealogias de Mateus capítulo 1 e de Lucas capítulo 3, que todas essas genealogias falam dos reis de Israel, ou até os reis de Judá, reino do sul, ou os reis de Israel. Em nenhum lugar este homem é chamado de rei de Israel. Diga glória a Jesus. Na verdade, este Isbosete foi fruto de uma conclusão do general Abner. Ele foi um rei colocado pela carne, jamais pelo Senhor. Este Abner forçou, ele foi para uma conclusão apenas humana, de que o filho do rei falecido deveria continuar no trono. Foi uma conclusão carnal, foi uma conclusão errada. Diga glória a Jesus. Ele em lugar nenhum é chamado de rei de Israel, porque ele realmente, aos olhos de Deus, não era. Isso aqui foi pela força da carne. As coisas que são feitas na carne não perduram. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto aqui fala de uma insistência humana. A mão do homem insistindo para perpetuar uma coisa que perante Deus já tinha deixado de existir. Porque Deus tinha falado que iria cortar o reino da casa de Saul. Então Deus já tinha dito isso. Mas este Abner quis insistir, e com ele todo o Israel. Então fala da insistência do homem em perpetuar uma coisa que Deus já tinha determinado um fim. Diga glória a Jesus. Meu amado, isso aqui significa o seguinte: nós precisamos estar atualizados com o mover de Deus. Estou lendo um livro que fala sobre o mover profético, e o escritor fala com muita sabedoria, dizendo assim: existem movimentos proféticos, quando Deus está agindo, mas existem instituições humanas que viram monumentos proféticos, em homenagem a alguma coisa que Deus fez e não faz mais. E o homem arma um esquema para perpetuar algo que realmente Deus fez, mas já parou de fazer. Então é uma coisa apenas humana, que não transmite vida, e além do que, não há de perdurar, porque Deus não está nisso. 1 João 2 diz: o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar,
disse Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, esse texto já fala o seguinte: um rei que Deus não o reconhecia como rei, e morreu, os seus próprios servos, depois conta o capítulo seguinte, seus próprios servos, este tal Esbozete, o mataram porque Deus não estava nisso. Meu amado, se Deus não estiver em alguma área da tua vida, isso não vai para frente. Só o que é de Deus permanece. Jesus disse em Mateus capítulo 15, toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Diga glória a Jesus. Meu amado, essa ação de Abner perpetuando uma dinastia falida, encerrada, determinada por Deus para deixar de existir, isso fala de tradição humana. Irmãos, nós que estamos numa igreja, nós temos que sempre estar com um espírito muito aguçado com Deus, porque existem coisas que são tradições dos homens. O próprio texto que eu já citei de Mateus 15, fala dos anciãos de Israel, que veio Jesus e trouxe a verdade encarnada de Deus. Os judeus não reconheceram isso, porque eles estavam tão aferrados às suas tradições humanas, que invalidaram o mover de Deus por causa das suas tradições. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, você precisa ouvir a voz de Deus. Fala para um lado, ouça a voz de Deus. Irmãos, este Abner, o próprio rei Davi, 2 Samuel 3,38, o rei Davi chamou Abner de príncipe e chamou ele de guerreiro, um homem com muitas virtudes. Mas, irmãos, virtude é pouco, qualidade é pouco, talento é pouco. Se você não tiver direção de Deus em tudo que você faz, tudo irá por água abaixo. O livro de Provérbios diz assim: não existe conselho, nem inteligência, nem força contra Deus. Irmãos, Abner, um general muito capacitado, inteligentíssimo, só estava perdendo, 2 Samuel 3,1, só estava perdendo, porque não adianta ter capacidade e fazer algo que Deus diz não. Não adianta, meu amado, você pode ser a pessoa mais capaz, mais inteligente, mais talentosa deste mundo, se Deus disse não, não vai para frente. Diga glória a Jesus. É a palavra de Gamaliel, Atos capítulo 4, que não vos achais combatendo contra Deus. Irmãos, era o que Abner estava fazendo. Irmãos, Abner é o típico exemplo bíblico de pessoa boa, bem intencionada, que estava indo para o buraco. Fala assim, misericórdia, porque ele não estava fazendo o que Deus queria. Irmãos, nós como crentes não fomos chamados para fazer coisas boas, nós fomos chamados para fazer o que Deus quer. Diga glória a Jesus, com o perdão da palavra, e pense você o que quiser. Meu amado, para fazer coisa boa, deixe que os espíritas façam. Deus quer que nós façamos o que Ele quer. Fala para o lado, faça o que Deus quer. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é ser crente, é ouvir Deus e fazer. Fala para um lado de novo, faça a vontade de Deus. Deus eterno, diga glória a Jesus. Irmãos, fidelidade é bom? Depende. O que adianta ser fiel ao projeto errado? O que adianta ser fiel ao que vai falir? Sabe aquela história assim, o capitão do navio é o último que deixa o navio. Bom para os tubarões, de certo, né? Fazem misericórdia. Fidelidade ao que está afundando. Irmãos, Deus não pensa assim. Irmãos, o homem quer muito pensar assim em coerência. Eu preciso ser coerente no que eu estou fazendo. Irmãos, uma coisa o Senhor já me ensinou: abrir mão de toda a coerência. Se quiserem me achar de louco, ou a pessoa que mais muda de ideia da face da terra, pense o que quiser. Quando eu sou convencido por Deus de algo que está errado, eu deixo de fazer, seja qual for o preço. Eu já tive experiência disso, de preços caríssimos. Irmãos, mas assim era Abner. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra virtude desse homem, ele era fiel.
Mas ele sabia cair em si, ele sabia reagir. Quando algo o convencia, ele sabia reagir, e pouco se importando do que fosse pensar dele, ele era o combatente contra Davi. Aconteceu um fato que abriu os seus olhos, ele se tornou um árduo defensor deste mesmo Davi. Aliás, irmãos, eu poderia arriscar dizer que Abner é um tipo veterotestamentário do apóstolo Paulo. O que tanto perseguiu os crentes, quando foi convencido por Jesus, foi o mais árduo defensor do Evangelho. Diga glória a Jesus. Meu amado, que se dane, com perdão da tua palavra, a tua coerência, que se lasque, obedeça ao Senhor. A coerência cabe a Deus, a você cabe a obediência. Não uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Voltando a falar sobre fidelidade. Fidelidade é virtude? Não sei. Depende. Fidelidade a quem? Fidelidade a quê? Seja fiel a Deus. Fala isso para um lado, seja fiel a Deus. Irmãos, boa intenção é muito pouco. Este homem tinha tantas virtudes, mas ele não tinha direção de Deus. Precisou acontecer um fato desagradável na sua vida, para ele cair em si e lembrar-se de uma palavra que ele tinha ouvido, uma palavra profética, uma palavra de Deus, para daí ele reconhecer que aquela palavra estava verdade, e aquela palavra prevalecia sobre qualquer tradição humana, sobre qualquer pretensão humana, sobre qualquer perpetuação humana. Diga glória a Jesus. Deus, irmão, Jesus está aqui. Não seja fiel à coisa errada. Irmãos, isso tem uma implicação muito profunda, e Deus quer falar contigo. Algumas implicações disso eu não vou dizer aqui, não é muito conveniente. O Espírito Santo vai te dizer aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, fidelidade ao homem, ser fiel à família, ser fiel à tradição, ser fiel à denominação, quando o mover de Deus já passou e já está em outra dimensão, isso não é virtude, isso é um erro absurdo. Como Abner caiu em si, Deus quer abrir os teus olhos hoje. Fala para o mundo do lado, Deus quer abrir os teus olhos. Abrir os teus olhos. Irmãos, é profundamente decepcionante ter fidelidade ao que é do homem e não ao que é de Deus. Abner foi tão fiel. Irmãos, ele que pôs aquele sujeito como rei. Esse tal Isbosete não tinha força para se colocar como rei. Abner que tinha confiabilidade, tinha crédito em Israel para fazer isso. Mas na primeira circunstância que teve um desagrado pessoal, isso voltou-se contra ele, Abner. Por quê? Porque Deus não estava nisso. Meu amado, quando você é fiel a alguma coisa em que Deus não está, isso vai te frustrar, isso vai te decepcionar, e muito. Só Deus não frustra. Fala isso para o mundo do lado, só Deus não frustra. Diga glória a Jesus. Tem que ser fiel ao Senhor. Lembre-se das mensagens que você já ouviu de Deus. Lembre-se das palavras que Deus já te falou e você já conseguiu confrontar e comprovar na tua vida que eram de Deus mesmo. Lembre-se e apegue-se a isso e volte a esta palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: este homem lutou a luta errada. Irmãos, o melhor adjetivo de Abner é um guerreiro. E a coisa mais lamentável que se pode dizer dele: lutou do jeito errado. Faz misericórdia. Lutou errado. Quis perpetuar alguma coisa que não ia ter futuro. Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos crentes que quer arrancar fé de onde nem tem.
Não, pastor, eu vou orar, e Deus vai fazer isso. Só que Deus não disse que ia fazer. Você pode se esfalfar de tanto orar, jejuar, etc. e tal, que você vai se frustrar. Se Deus não disse, se a palavra não saiu da boca de Deus, não há quem faça. Diga glória a Jesus. Meu amado, tome cuidado para não estar lutando a luta errada. Fala para um lado, peça a direção de Deus. Tanta gente lutando para levantar uma empresa que já faliu e Deus não disse de jeito nenhum que ia ressuscitar essa empresa. Tanta gente lutando para salvar um casamento, quando Deus não esteve nem no início dele. Quem garante que vai estar no fim? Faça misericórdia. Tanta gente lutando contra o projeto errado, lutando a luta errada. Pode ser a pessoa mais virtuosa, com as melhores intenções e mais capacitada. Se Deus não está nisso, meu amado, Deus quer abrir os teus olhos hoje. Hoje é dia de lembrar, hoje é dia de despertar. Fala para um lado, Deus quer te despertar. Diga glória a Jesus. Você está entendendo? Pergunta para o meu lado assim, você está entendendo? Irmãos, para eu falar o português bem claro para os irmãos, Abner estava lutando contra Deus. O reino de Israel não era de Abner, era de Deus. Quem escolheria o rei era Deus e não ele. O reino é de Deus, é Deus quem faz. Diga glória a Jesus. Irmãos, o homem não se estabelece pela sua capacidade, o homem se estabelece só pela mão de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, e o reino é de Deus. Se tem gente se projetando onde não devia estar, você não precisa nem se levantar contra isso, Deus fará. Meu amado, o que você precisa saber o teu lugar, saber o plano de Deus para você e lutar nesta direção. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, irmãos, o Senhor está falando hoje, diga glória a Jesus. Irmãos, o que é feito na carne, chega o momento da decepção, chega o momento da frustração. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Abner, que tanto lutou e conseguiu artificialmente colocar aquele moço, aquele homem como rei, no primeiro momento ele foi descartado. Meu amado, eu já vi gente que saiu frustrado e decepcionado de igrejas, dizendo assim, eu tanto fiz, e quando chegou alguma coisa, eu fui colocado de lado. Meu amado, me desculpe te dizer, mas você fez na carne, porque se fosse Deus que tivesse te colocado, ninguém te tiraria, meu amado. Diga glória a Jesus. Está a história do Abner também, tanto fez, mas ele fez, não foi Deus que fez nele, foi ele que fez. Deixe Deus fazer na tua vida. Fala isso para um lado, deixe Deus fazer as coisas na tua vida. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que gosta de pôr 1 milhão de defeitos nas igrejas de crentes. Não precisa pôr, já tem. Diga glória a Jesus, não precisa pôr mais nenhum, já tem o que basta. Diga glória a Deus. Agora, meu filho, saiba disso. Você foi descartado, você foi decepcionado. Ouça isso, porque você lutou na carne. Porque se você estivesse no mover de Deus, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Diga glória a Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando. Fala para um lado, Deus está falando contigo. Irmãos, mas o que é de ressaltar neste texto? Irmãos, como Deus fala, em tão poucas palavras, e como nós pedimos da revelação, como nós precisamos da revelação da palavra, porque você lê essa história assim, tirar alguma conclusão daqui é meio difícil, é meio a forceps. Diga glória a Jesus. Mas quando o Espírito Santo revela, irmãos, olha que momento de decepção para Abner, um homem que lutou tanto. Por causa de uma questão de intriga de família, ele estava sendo descartado. Irmãos,
Se fosse no século 21, como até a Cris estava falando na hora do cântico, que é o mal do século, já era pânico, já era depressão, já era ansiedade, já era tudo mais um pouco. Já ficava assim, abatidíssimo, já não queria mais nem ser crente, já era capaz de se bandear para os filisteus, para os amorreus, amalequites, cananeus, qualquer coisa que o valha, fazia misericórdia, já estava rebelde, já estava não sei o que lá. Irmãos, aqui que o Senhor fala conosco, irmãos, fazer coisa errada, irmãos, no caso desse homem até é compreensível, a palavra do Senhor nem imputa adjetivos sobre isso, mas o que a palavra do Senhor fala é o seguinte: olha que reação, irmãos, aqui Deus está falando contigo, Deus quer reação, fala bom lado, Deus quer reação, foi frustrado, foi traído, foi descartado, foi... Tanta coisa eu já ouvi nos meus anos de crente. Diga glória a Jesus. Quando acontece alguma coisa, Deus não me ouviu, pedi tanto e Deus não me deu. Daí a pessoa está lá, nem ora, nem lê a Bíblia. Irmãos, olha a reação. O homem tanto fez, foi descartado, que ele disse: bem disse Deus, bem disse o Senhor, que ele ia passar para o reino de Davi. Eu vou para Davi. E dele disse para Davi: eu luto e trago todo Israel nas tuas mãos. Lutei do jeito errado, agora eu luto do jeito certo. Mas não paro de lutar. Fui ferido, mas descobri o errado era eu. Estava lutando do jeito errado. É com Davi, então é para Davi que eu vou. As mesmas forças que eu despendi para colocar um rei errado, agora colocarei o rei certo em seu lugar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava suda harias. Na canta lava suda harias contra riaci cansinda lava stei. Na canta lava suda harias contra ricanta lava harias. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu só vou dizer de passagem, a Abner, um pouco depois disso, ele foi morto à traição. A morte dele foi uma morte prematura, não foi consequência de seus atos. Ele realmente se voltou de todo o seu coração ao rei que Deus tinha predeterminado. Ele morreu como um dos mártires, como uma das vítimas de Israel por traição, mas um dia Deus ainda cobrou o sangue de Abner, de seu algoz, que no caso era Joabe, que quando Davi estava morrendo, ele colocou nas mãos de Salomão o efetuar justiça sobre o caso, e este homem foi justiçado. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abner era um excelente exemplo de uma pessoa que estava com integridade, com sinceridade, com fidelidade, servindo a ídolos, servindo a filosofias, e estava batalhando por aquilo, mas um dia as escamas caíram, e ele com a mesma fidelidade, com o mesmo ardor que serviu ao erro, quando descobriu a verdade, se voltou à verdade para edificar o reino de Deus. Diga glória a Jesus. Enquanto tem outros que dizem assim: não, porque o meu avô, o meu tataravô, o meu quinquaravô já era dessa religião, ou ficar nela. Irmãos, Abner não era assim. O dia que os olhos se abriram, ele voltou-se com a mesma força, com o mesmo ardor, com a mesma dedicação que teve antes, mas agora da forma certa. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando. Fala para o irmão do lado: Deus quer a tua dedicação. Deus quer uma reação da tua vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já tive experiência por mim mesmo. Eu lutei na minha vida em algumas coisas que eram erradas. E tive sim decepções profundas. Mas irmãos, o Senhor sempre me abriu os olhos. Irmãos, e eu sempre soube disso. Já falei para os irmãos outras vezes. Eu não sirvo para vítima. Se fossem fazer um filme, eu não seria vítima. Fazem misericórdia. Nem você, não faz essa cara de anjo não, que você também não serve. Diga glória a Deus. Essa história assim: eu fiz tanto, pastor, eu me dediquei tanto e fui julgado. Fala para você, para com isso. Fez tanto errado, se dedicou tanto errado, faça certo agora, por favor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tive decepção? Jamais do Senhor. Decepção é obra da carne, sempre da carne. Diga glória a Jesus. Nossa decepção sempre é porque nos afastamos do Espírito de Deus e vamos pela nossa cabeça. Diga glória a Jesus.
tive decepção, irmãos, eu tive que lutar. Algumas vezes me deixei levar por reações de desânimo. Ai, pastor, está certo, né? Eu sei que eu lutei errado, e agora o Senhor está me abrindo os olhos. Ai, pastor, mas me dá um tempo. Ai, pastor, eu preciso sim ordenar as minhas ideias. Ai, pastor, me deixa aqui no meu cantinho. Sai dessa, que frescura! Fala assim, sai dessa. Diga glória a Jesus. Olha, esse homem aqui caiu em si. Vou lutar com todas as forças. Fala para um lado, lute com todas as forças. Diga glória a Jesus. Que me dá um tempo coisa nenhuma. Tempo tem a eternidade inteira. Diga glória a Jesus. Agora é tempo de lutar do jeito certo. Fala isso para um lado. Agora é tempo de lutar do jeito certo. Diga glória a Jesus. Irmãos, de outra tendência que eu tive que lutar. Irmãos, diga glória a Jesus. Outra tendência que eu tive que lutar. Ai, tá certo, eu errei. O que eu colhi foi fruto do meu erro mesmo. Tá bom, então vou fazer tudo para Jesus. Mas tem coisa que eu não faço mais. Tem coisa que eu não faço mais daquele jeito. Carne soberba, não quer reconhecer que errou, não quer admitir o erro, fala assim, misericórdia. Tem coisas que você não faz mais, vai fazer melhor, vai fazer mais ainda. Diga glória a Jesus. Não fica com isso, se volte de todo o coração. Fala para o irmão do lado, se converta de todo o coração. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Diga glória a Deus. Este homem não ficou pessimista e não se prostrou. A mesma natureza guerreira que o caracterizou antes continuou a caracterizá-lo até o fim. Fala para o mundo do lado, Deus te chamou para lutar. Amado, mas lute a luta certa. Diga glória a Jesus. Irmãos, um exemplo que é bem fácil de falar sobre lutar a luta certa. Eu lembro meu irmão, uns 20 anos atrás, lógico que eu era criança, né? Diga glória a Jesus. Essa irmã achou que ia casar com não sei quem, um rapaz lá. Ela até conseguiu uma foto do rapaz e punha, assim, no café da manhã ela punha a foto na frente assim, eu vou tomar café com meu esposo. Jesus de Nazaré, que viagem. Deve estar até hoje tomando café com a foto. Faça misericórdia. E orava, jejuava, fazia, acontecia. Faz 20 anos encontrei ela aí atrás, solteiríssima da vida. Fazia misericórdia. Orou, jejuou, fez vigília, berrou, gritou, sapateou, e tal. Deus não estava nisso. Pode virar do avesso de tanto orar e jejuar. Pode virar Miss Etiópia. Fazem misericórdia. Se Deus não está nisso, não vai adiantar. Fala para um lado, lute as lutas de Deus. Antes de lutar por alguma coisa, certifique-se de que aquilo é de Deus. Irmãos, e o que é de Deus nem sempre parece muito coerente. Aliás, muito pelo contrário. Olha o pensamento de Abner. Morreu o rei, o filho dele vai ser rei no lugar. Muito lógico, menos para Deus, que já tinha dito que não. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, cuidado com a lógica. Cuidado com a lógica. Lógica é humana, a fé é de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus eterno, Deus eterno, Deus eterno, Deus glorioso. Diga glória a Jesus. Você canta lá, basuda, rádio conta, ricancita, canta. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Só o Senhor, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Irmãos, Abner reconheceu que o reino era de Deus. Soube reconhecer o ungido de Deus, que era Davi. Isso aqui tem uma referência expressa a Jesus.
Diga glória a Deus, porque Jesus é a raiz de Davi. Diga glória a Deus. Ele reconheceu Jesus e foi para essa direção. Isso aqui é um exemplo maravilhoso de conversão. Diga glória a Deus. Foi de todo o coração, reconheceu o ungido de Deus, reconheceu que o reino é do Senhor. Fala para o mundo lá, do reino é do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender com isso. Ele lutou por um objetivo, por um ideal. Foi por água abaixo, lutou então pelo ideal certo. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Irmãos, errar todos nós erramos. Tem que ter reação. Descobriu que está errado, deu tudo errado, não deu resultado nenhum, reaja. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fala para o mundo lado de novo, o reino é do Senhor. Se a vontade de Deus é diferente da tua, e você finalmente reconheceu isso, faça a vontade de Deus. Fala para um lado, faça a vontade de Deus. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Fala para um lado, não pare de trabalhar. Não pare de trabalhar para o Senhor. Irmãos, isso aqui nos livra de doenças espirituais, emocionais, psicológicas. Diga glória a Jesus. Reconheceu a vontade do Senhor, faça. Se dirija para o rumo certo. Se dirija para o alvo. Louvado seja Deus. Meu Deus amado, enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Queremos, meu Deus, ter reação. A reação correta à tua vontade, ao teu querer, ao teu agir, à tua direção, à tua unção, Senhor. Queremos reagir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o Senhor me deu direção expressa hoje para nós orarmos com imposição de mãos.